A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Fotografia, vídeo, espetáculo ao vivo. O que você quer iluminar? Olá, sejam bem-vindos ao workshop de iluminação cênica, onde trataremos sobre a história da iluminação cênica, a iluminação cênica e seu papel em um espetáculo. Falaremos também sobre equipamentos de iluminação cênica e suas aplicações, mapa de luz, rider técnico, orçamento para iluminação cênica. Falaremos sobre o iluminador e sua equipe, atenção à segurança e a imagem para a posteridade. Esse workshop ele tem um objetivo formativo e pretende atender as pessoas que têm uma ação direta sobre espetáculos musicais, de teatro e até mesmo exposições de arte, enfim, manifestações artísticas que demandam um projeto de iluminação cênica. Vai tornar possível dialogar com os profissionais envolvidos, ou seja, as pessoas que ela possa vir a contratar para seus espetáculos, ou até mesmo, inclusive, ter uma noção básica para iniciar o seu processo dentro de uma carreira de iluminador cênico. Os primeiros registros do teatro ocidental eles se dão há cerca de 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga. Essas encenações aconteciam em arenas, nas quais algumas estão de pé até hoje. Elas aconteciam, inclusive, varando noite adentro e passando até por alguns dias de apresentação. Durante o dia, para se representar à noite, eventualmente se utilizavam placas, como se fossem legendas. E durante a noite, essas placas também eram utilizadas se as cenas aconteciam representando o dia. Então você sabia em que período se encontrava, independentemente do sol no alto ou a lua no céu. O que ocorre é que as tochas eram utilizadas para iluminar a noite, tanto a cena, quanto inclusive para determinados climas. Durante esse período, encenações litúrgicas, como autos bíblicos, aconteciam dentro de naves de igreja, e aproveitavam do efeito da luz do sol adentrando pelas janelas e passando inclusive por alguns vitrais, dando efeitos pirotécnicos bem interessantes. Além disso, aconteciam encenações dentro de tavernas, castelos antigos e outros espaços internos. O teatro passa a ser encenado em locais fechados. Durante o século XVI, as encenações em locais fechados se intensificaram. Eram utilizados grandes salões com grandes janelas para tirar proveito do sol. Isso em apresentações diurnas. Nas apresentações noturnas, eram utilizadas velas e tochas, como anteriormente nós vimos na Grécia Antiga, só que já no século XVII e no século XVIII, começam a ser inseridos os grandes candelabros nesses ambientes que deram origem aos lustres que nós conhecemos hoje. Eles eram utilizados para iluminar tanto a plateia quanto o palco. Já nesse mesmo período, foram feitos alguns experimentos com luzes de ribalta, que são iluminações feitas a partir de velas, tochas, lamparinas, na beira do palco. O objetivo desses experimentos era fazer com que a plateia tivesse menos luminosidade e o palco fosse melhor iluminado. Só que não foi tão bem aceito naquele período, porque um dos objetivos de ir ao teatro, além de assistir às encenações, era se fazer ser vistos. Era um aspecto social do período. No teatro elizabetano, o papel social se evidencia pelo fato de que a área central, destinada para a plateia de menor poder aquisitivo, ela não tinha uma cobertura. E
Como a plateia assumia um formato semicírculo ou ovalado, quase como nas arenas, as bordas desse local eram cobertas e as pessoas de melhor poder aquisitivo eram posicionadas nesse local. O espaço cênico, ele se iniciava nessa área que não era coberta, indo até o fundo do palco, onde o cenário principal era montado e estruturado para que a encenação acontecesse. A partir do século XVIII, são feitos experimentos, inclusive com a utilização de sebo na confecção de velas. Só que o sebo ele deixava um odor um pouco desagradável, tornando essas velas inviáveis para apresentações da maneira que eram feitas. Uma grande quantidade de velas num local cheio de gente tornava o espaço não muito agradável. Além disso, ela produzia fuligem. Também nesse período começou a se fazer experimentos com lampiões, utilizando óleos vegetais, óleos minerais e inclusive óleos animais, como óleo de baleia. Além disso, o lampião a querosene também foi inserido nesse processo de iluminação dos espetáculos a partir desse período. O que ocorre é que todos esses processos de iluminação produziam muita fuligem, um cheiro muito forte, desagradável, gerava inclusive intoxicação das pessoas que estavam presentes. Isso também tornava desinteressante esse uso de ferramenta, apesar de terem se intensificado, a partir desse período, as buscas por iluminação artificial. Com o surgimento da iluminação a gás nas ruas do século XIX, tornou possível criar uma ferramenta de iluminação em que tivesse um maior brilho, não tivessem tantos problemas de incêndio que aconteciam com as outras fontes de luz, que eram todas baseadas em chamas. O que ocorre é que, aproveitando a evolução que já tinha iniciado com a iluminação à chama, de buscar um posicionamento, tanto para um aspecto de segurança, quanto pelo aspecto de maior eficiência luminosa, com a iluminação a gás, tornou possível, inclusive, se controlar a intensidade de luz durante as apresentações. O que já não era possível fazer com uma chama de uma vela, por exemplo, ou você a tinha acesa ou a tinha apagada. No caso da iluminação a gás, foi possível, inclusive, o surgimento do que seriam hoje as herdeiras dessa ideia, as mesas de luz. Ou seja, você poderia ter uma central para controlar a iluminação de todo o ambiente, tanto da plateia quanto do palco, tendo inclusive iluminações específicas para áreas específicas sendo instaladas neste local. Em 1879, Thomas Edison cria a lâmpada elétrica. Ali a gente tem uma ruptura com tudo que tinha sido construído anteriormente, dando uma possibilidade, tanto uma maior eficiência energética, ou seja, no que diz respeito de aproveitamento de iluminação, quanto também a redução dos riscos de incêndio que até então eram trazidos pela iluminação a gás, inclusive, além da questão dos gases que eram produzidos, produtos da queima, tanto do gás quanto das velas, dos óleos. Com a iluminação elétrica, com a luz elétrica e a lâmpada elétrica que Thomas Edison insere a partir desse final do século XIX, esses problemas acabam sendo sanados. Claro que temos questões de segurança a serem abordadas com relação à questão de choque, aquecimento, era uma nova tecnologia, mas apesar disso, grande parte dos teatros do final do século XIX já haviam adotado a lâmpada elétrica. O século XX foi marcado por grandes avanços tecnológicos no que diz respeito à iluminação cênica. Além da busca por maior eficiência energética, foram evoluindo inclusive as formas de se controlar essa luz. Anteriormente, as mesas de luz eram complexas e feitas por soluções salinas, água, cabos e pêndulos, para fazer com que você pudesse controlar a intensidade de luz de um ambiente. Hoje evoluímos para a eletrônica e utilizamos mesas que são verdadeiros computadores e inclusive a gente controla o que a gente quiser e é possível até mesmo utilizar o celular para esse tipo de controle. Além disso, os próprios refletores evoluíram a ponto de serem verdadeiras máquinas óticas, ou seja, com um número grande de lentes, até mesmo alguns refletores só com lentes para
alterar a capacidade de utilização da luz que provém dela, quanto inclusive a utilização de robótica. É o caso dos MOVE, por exemplo, os MOVE-RED, os MOVE-SCAN, que são antigos, são mais antigos, mas são, dentro dessa tecnologia robótica, ferramentas que demonstram bastante evolução nesse sentido. Atualmente, com os avanços tecnológicos, nós começamos a utilizar cada vez mais os LEDs, que são diodos de eletroluminescência, desenvolvidos na década de 60, e inicialmente utilizados somente para sinalizar equipamentos eletrônicos que estivessem em funcionamento, ou até mesmo calculadoras. Haviam calculadoras que utilizavam esses LEDs, painéis eletrônicos com sinaleiras, que eram utilizadas como letreiros, utilizavam LEDs. Agora, com a virada do século XXI, essa tecnologia ela evoluiu tanto e que acaba sendo utilizada inclusive para iluminação cênica de espetáculos gigantescos, trazendo uma capacidade de eficiência energética muito grande, uma durabilidade do equipamento muito grande também, além de que existe uma variedade de cores que você pode atingir utilizando um único equipamento, sem a necessidade da utilização da gelatina. Que a gelatina era uma película plástica utilizada na frente de refletores que servia para alterar as cores dos refletores e da luz que era emitida por ele. Agora, com o LED, você utilizando um único equipamento, você tem um número incalculável de possibilidades de cores que podem ser utilizadas, além do consumo de energia ser infinitamente inferior. Além disso, os controladores, ou seja, as mesas de luz, elas evoluíram e se transformaram em verdadeiros computadores realmente, trazendo tecnologias, inclusive, que superam computadores que utilizávamos em casa até pouco tempo atrás. Podendo, inclusive, algumas das vezes, a gente controlar a luz utilizando o celular ou um tablet, claro que através de ferramentas que tornem possível isso. Com esses avanços, inclusive somando-se aos avanços que tivemos com relação à questão de as tecnologias empregadas nos refletores durante o século XX, a iluminação cênica ela começa, a partir do século XX, a assumir um papel muito mais intenso no que diz respeito a comentários psicológicos, a comentários dramatúrgicos, a ter uma participação enquanto uma linguagem, não apenas enquanto uma ferramenta capaz de trazer luz, ou seja, clarear, mas passa a iluminar um espetáculo. Você não precisa somente iluminar um espetáculo, você pode criar um clima para um determinado ambiente, criando conceitos e aplicando esses conceitos com as ferramentas adequadas, você tem uma verdadeira linguagem de comunicação, que é a iluminação cênica. Quando falamos do papel da iluminação cênica dentro do espetáculo, devemos sempre lembrar de duas palavras: conceito e contexto. Sendo que dentro da Wikipédia, enquanto exemplo traremos aqui, eles colocam que o substantivo masculino é aquilo que a mente concebe ou entende como uma ideia ou noção, representação geral e abstrata de um símbolo mental ou uma unidade de conhecimento. Esse é um fragmento da Wikipédia em que coloca uma ideia geral sobre o que é o conceito. Agora, sobre contexto, a Wikipédia diz também que é a relação entre texto e a situação que ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que produz mensagem e que se deseja emitir lugar e tempo, emissor e receptor, etc., o que permite sua correta compreensão. Ou seja, quando nós temos uma ideia, ela pode ser uma ideia interessante, mas será que é aplicável para aquele contexto na qual a mensagem que nós queremos comunicar está associada a essa ideia? Será que realmente é aplicável dessa maneira? Essas são perguntas que nós devemos fazer antes de conceber um projeto de iluminação. Por quê? Por exemplo, vamos trabalhar com signos simples, ou seja, representações de códigos visuais em que nós temos como quase que naturais.
Se nós utilizamos, por exemplo, um ambiente escuro, pouco iluminado, e uma luz azul, acabamos dando a entender que possivelmente ali estamos representando a noite. Isso dentro de um contexto, de um signo, de códigos, em que faz parte da nossa percepção. Agora, a gente pode romper com esse contexto também. Ou seja, se a gente quer provocar o espectador e criar uma sensação de desequilíbrio, a gente pode dizer que esse lugar escuro, pouco iluminado e com uma luz azul, está sendo, sim, um ambiente em que representa o dia, mas é uma ruptura com códigos já pré-existentes para nós. Esse é um exemplo muito superficial e raso sobre o que poderia vir a ser um contexto. Só que, pegando um outro exemplo, que seria, por exemplo, no caso, a utilização de uma vela dentro de um espetáculo, ela é plausível. Ok, agora o que representa essa vela nesse espetáculo? A gente está falando de um velório? A gente está falando de um bolo de aniversário? Preencha as lacunas com esse vazio e imagine os sons que teriam esse ambiente. Assim poderíamos pensar no aspecto do contexto em que se insere um conceito, ou seja, o ambiente em que se insere uma ideia. E com isso, a gente pensa dessa maneira como é o papel da iluminação no espetáculo, que é justamente conduzir a percepção do espectador para um caminho pré-determinado, para uma ideia que nós pensamos. E aí temos a responsabilidade de trabalhar com os códigos em que gostaríamos que sejam compreendidos pelo espectador. Ou seja, se a clareza é extremamente necessária, então é necessário a gente ter esses códigos muito claros dentro de contextos e clareza na forma de comunicá-los. Mas se a gente quer que haja uma certa confusão na percepção, a gente tem que ter contexto, tem que ter contextualizado que esse incômodo ele seja inserido dentro desse espetáculo, dentro de um diálogo que você tenha com o concebedor desse espetáculo, ou seja, o diretor desse espetáculo, o compositor da música, o compositor do espetáculo. Quer dizer, todas essas pessoas que criam devem dialogar e perceber se é esse o caminho que você quer tomar ou é o outro. Então, o papel da iluminação cênica no teatro, na música, numa exposição ou numa decoração que seja, é fundamental que tenha um diálogo com todas as pessoas que estejam inseridas dentro desse projeto. Então, é uma grande responsabilidade que tem em conduzir para o mesmo caminho ou fazer com que se perca esse caminho. Nessa imagem, podemos observar 3 cegos e bêbados caídos em primeiro plano e totalmente banhados por uma luz amarela. Essa luz amarela, dentro do aspecto do conceito, ela representa justamente esse aspecto de cólera, esse aspecto mais tortuoso que esses 3 bêbados e cegos estavam passando nesse momento. E dentro desse contexto em que a gente percebe em que eles estão perdidos, estão bêbados, estão cansados e chegam a cair aos pés da casa, da árvore, que conceitualmente também foi criado dentro do aspecto cenográfico, e que é uma casa de árvore na qual mora um caolho, a gente pode observar que temos aspectos estéticos que contextualizam todos esses desafios de ruptura dentro do que a gente tem, das convenções de uma árvorezinha formal, ou até mesmo em que a gente tenha uma luz clara que simplesmente ilumina no primeiro plano, e sendo que, inclusive, essa árvore, a gente pode observar que, conceitualmente, esse raiado que nós temos, ela representa justamente o quê? A luz do sol passando por entre as folhas. Por isso esse verde e branco intercalam nesse raio. Esse é um exemplo prático de qual é a responsabilidade que existe na aplicação de um conceito dentro de um contexto.
Se não houver embasamento, qualquer construção visual ela vai perder a força, vai perder potência, vai perder significado. E não vai fazer sentido nenhum para o espectador. É por isso que é importante lembrar que a iluminação de um espetáculo, ela não precisa necessariamente clarear. Ela pode cumprir esse papel de simplesmente clarear. Mas ela tem um papel muito importante de comentar uma cena, de comentar uma situação, ou até mesmo dar início ou fim para um espetáculo. Atualmente, nós já temos uma grande diversidade de equipamentos disponíveis no mercado. Inclusive, nós podemos encontrá-los para venda, para locação, ou já disponíveis em alguns espaços. É uma diversidade muito grande, a gente não vai conseguir falar de todos eles. Vamos falar dos principais equipamentos e estruturas, inclusive, que encontramos disponíveis para utilização dentro da iluminação cênica. E há situações que, inclusive, constantemente, por demandas e necessidades específicas, equipamentos novos estão surgindo no mercado ou até mesmo estão sendo confeccionados especificamente para determinados espetáculos. Há situações que, inclusive, nós temos adaptações de outras utilidades e sendo levadas para espetáculos. Não necessariamente seja um equipamento inteiro que seja levado, como, por exemplo, um lustre pronto, que pode ser utilizado dentro de um palco, mas, de repente, até uma adaptação, uma recriação, uma construção específica desses equipamentos. A gente não vai abordar esses equipamentos. Vamos falar somente dos principais, dos mais comuns, e dentro de 3 áreas específicas seriam justamente a parte de estrutura, a parte de refletores e os controladores, que seriam justamente as mesas. Com relação às estruturas, nós podemos falar especificamente de 2 tipos, as mais comuns que nós encontramos, que são justamente as permanentes e as provisórias. As permanentes são estruturas comumente confeccionadas, por assim dizer, dentro de estruturas permanentes, como dentro de um teatro, dentro de uma casa de espetáculos, e que elas estão ali, elas são fixas, no sentido de que elas fazem parte daquele espaço. Elas não necessariamente elas são fixas e rígidas. Elas podem ter movimento, por exemplo, uma vara de luz, ela pode subir e descer, enfim. Esse é um exemplo de tipo de estrutura que a gente pode encontrar dentro de uma casa de espetáculo ou um teatro. Temos, inclusive, no caso das provisórias, as estruturas que são montadas, como, por exemplo, os palcos de rua, ou pequenas tendas, ou outras estruturas, como, por exemplo, tripés. A gente pode movimentar um tripé, ou levantar uma estrutura que seja uma estrutura de Q30, de alumínio, que depois a gente vai ver mais detalhes a respeito, em que pode ser fixadas tanto equipamento de luz, cenário e até som. Nós podemos encontrar como estruturas ou acessórios, inclusive dentro do aspecto móvel ou fixo, os tripés. Os tripés, por exemplo, são estruturas móveis em que elas podem ser utilizadas para segurar 1, 10, dependendo do tamanho ou dimensão dele, vários refletores, além de ser utilizado também para som ou para cenário. Tem múltiplas aplicações. Temos as estruturas em box truss. As estruturas box truss, eu citei anteriormente a Q30. A Q30 é um dos modelos, mas existem diversos modelos de estrutura de alumínio, ou metalon, ou zinco, ou outros materiais de metais ou ligas metálicas, em que podem ser fixados equipamentos de iluminação. Elas, inclusive, podem ser móveis. No caso, por exemplo, das box truss, elas são montadas normalmente para que serão montadas no local, desmontadas e montadas em outro local, novamente, desmontadas, sendo reutilizado e formando, assim, uma característica de leveza, mobilidade e, enfim, uma relação custo-benefício a longo prazo eficiente, né? Temos, inclusive, dentro das estruturas, elas podem ser, inclusive, nos palcos de boxe, nos
palcos de alumínio ou mesmo nos palcos de teatros ou casas de espetáculos, esses palcos já de uma arquitetura, né, fixa, permanente, a gente pode ter, aliás, é bom que tenha vara de luz. A vara de luz, no caso de um palco provisório, geralmente ela desce ou sobe utilizando uma talha elétrica, ou até mesmo, inclusive, uma talha de catraca. Tem situações mais extremas que não há, por exemplo, essa mobilidade. O ideal é que tenha, porque isso facilita muito no processo de montagem e otimiza muito a relação de tempo dentro desse processo de montagem. Há situações em que você tem simplesmente a estrutura do palco e você determina que parte dela seja utilizada para montagem de equipamento de iluminação. Não é o ideal. Não é ideal porque demora muito. O ideal é que você tenha essa mobilidade, mesmo que você monte tudo primeiro, depois você sobe, está lá em cima, está ok, perfeito. Há situação, inclusive no caso de um palco de teatro, que já existe essa permanência essa presença dessa vara de luz que seja móvel. Muitas das vezes elas são contrapesadas, que é o ideal, inclusive, que haja contrapeso, independente da presença de um mecanismo automatizado, vamos dizer assim, como motores para poder descer e subir. Então é interessante que elas sejam contrapesadas para justamente reduzir o esforço da máquina, reduzir o esforço do ser humano que está ali. Outra situação que a gente tem por exemplo, a questão de que essa estrutura de uma vara de cenário, uma vara de luz, elas são fixas num teatro como esse, dentro de uma outra estrutura que fica acima de tudo, abaixo do telhado, obviamente, mas acima de tudo o que é considerado a caixa cênica, que é justamente o urdimento. Esse urdimento ele tem a capacidade de suportar toda a carga de cenário, de luz, de equipamentos que podem ser inseridos dentro de um espetáculo, ou até mesmo façam parte de um acabamento, que é, no caso, por exemplo, a vestimenta do teatro. A vestimenta do teatro, que são aqueles panos que normalmente são pretos, mas temos também alguns panos que têm outras cores, como, por exemplo, o branco, que é o mais comum, que é utilizado geralmente ao fundo desse palco, que é o ciclorama. O ciclorama, originalmente, ele era feito de uma estrutura semicircular, por isso ciclorama no nome, em madeira. Hoje ela foi substituída por uma estrutura muito mais leve, um material muito mais leve, que é uma espécie de tela de PVC. Ela tem algumas propriedades, ela pode ser, por exemplo, retroprojetável, ou seja, pode-se utilizar uma projeção de luz atrás dela e você na frente dela ter esse efeito de luz, ou até mesmo um projetor, você colocar um projetor atrás e essa impressão do projetor, da luz projetada pelo projetor, ela seja imprimida, vamos por assim dizer, na face que se torna visível pelos dois lados. Ou seja, uma tela blackout, por exemplo, pode ser um ciclorama blackout, ou seja, ele só pode receber incidência de luz vindo frontalmente, sendo que a parte posterior ela seja blackout, ou seja, não permita que haja a projeção de luz vindo de trás para frente. Isso acontece normalmente quando você tem uma estrutura em que atrás, normalmente você acende uma luz de serviço para o trânsito de atores, artistas, enfim. A escolha desse material ela é determinada por essa função. É interessante sempre a gente determinar justamente essas escolhas para que a gente tenha justamente o melhor eficiência na aplicação desses materiais. E tudo isso, independente de ser uma estrutura fixa ou ser uma estrutura provisória, ela está sendo montada ou está sendo construída para atender as necessidades que aquele palco tem. Que o palco é o local da cena, é o local onde o ator, o cantor, o artista, o performer, de modo geral, ele vem a se apresentar. Esse palco ele é uma estrutura em que dotada de um piso plano, em que pode muitas vezes, inclusive, parte desse piso ser retirado nas chamadas quarteladas
para que você possa subir um cenário ou descer um cenário, ocultar através desse piso, ou inclusive aquartelar para alguns espaços, em que você retira na área frontal, que é chamada de proscênio, para que, por exemplo, você possa esconder uma orquestra num fosso, o fosso da orquestra, para uma encenação de uma ópera, por exemplo. O palco ainda recebe as chamadas vestimentas. Normalmente, no palco de casas de espetáculo ou teatros, seriam as estruturas permanentes, elas recebem essas vestimentas que são geralmente em material mais nobre, um tecido mais nobre, em que recebem, e aliás devem receber, o tratamento anti-chamas para ele. Essas vestimentas, elas têm uma função muito importante, que é definir a área desse palco. Por exemplo, nós temos as bambolinas que fazem o fechamento horizontal e definem a altura desse palco. A partir daquelas bambolinas que podem ou não esconder equipamentos de luz, podem, e, aliás é interessante até que esconda tudo que tem acima da estrutura, do próprio rudimento, a bambolina tem essa função, ela acaba fazendo esse fechamento horizontal. Nós temos, por exemplo, os fechamentos verticais, que são feitos pelas pernas, que são aqueles tecidos que ficam nas laterais. Esses tecidos, elas têm a função de definir a largura desse palco. Obviamente que a altura e a largura são definidas pelo limite que a arquitetura desse local permite, ou seja, o limite máximo que, por exemplo, nós temos entre duas paredes, mas você pode definir que, de repente, esse palco seja mais estreito, ou que esse palco seja mais baixo, dentro dos limites que os materiais que se encontram lá e a estrutura que tem no local permite que você faça esse tipo de fechamento. A profundidade do palco também pode ser definida a partir da rotunda, que é um tecido, geralmente uma parte de tecido, uma peça de tecido que ocupa toda a largura e toda a altura desse palco, só que lá no fundo, fazendo justamente o quê? A definição da profundidade desse palco. Ela pode ser trazida mais à frente? Pode ser trazida para tornar esse palco mais raso? Pode ser trazida para mais raso. Mas lembrando que tem um limite da profundidade que a arquitetura do local define, né? Além disso, nós temos a cortina. A cortina ela serve para abertura e fechamento de um espetáculo, geralmente. Ela pode ser feita, inclusive, para definir um fundo de um espetáculo que aconteça somente no proscênio. Que proscênio é justamente aquela área pró-cena, à frente da cena, ou seja, a frente da caixa cênica, que fica à frente da boca de cena. A boca de cena é justamente aquele arco que muitas das vezes é marcado pela posição da cortina. Aí o que está à frente é o proscênio, o que está dentro é a caixa cênica. Então aqui a gente tem um panorama geral que seria um palco dentro de uma estrutura permanente. Essa caixa cênica também existe num palco provisório, só que ela é marcada de outras maneiras, ou até com outros materiais. Por exemplo, você pode ter simplesmente algumas telas no entorno para definir essa lateral e todos os equipamentos relativamente visíveis dentro dessa área de palco. Ou pode ser criada, por exemplo, áreas mais externas e você definir com marcações até de tecidos ou outros materiais essa delimitação, que pode ser inclusive o próprio cenário para definir esses espaços. Ou você tem, inclusive, aquelas estruturas, como o caso do palco concha, em que ela tem uma função de, além de proteger da chuva, do sol e do vento, como esses outros tecidos e telas que temos no entorno, também tem essa mesma função, já que a gente está considerando um palco que esteja em ambiente aberto, temos ela com um objetivo também de ter um tratamento acústico. Aliás, o técnico de som tem que estar presente para fazer as correções e compensações que esses espaços têm. É interessante que, dependendo do tipo de espetáculo, principalmente em espaços abertos, você tenha esse acompanhamento. Assim como, por exemplo, é importante que você tenha acompanhamento de um profissional da luz para te orientar, pelo menos te orientar quais caminhos você deve tomar. O ideal é que ele esteja presente para conceber todo o espetáculo contigo. Além da questão dessas estruturas, nós temos, por exemplo, a cabine de som e a cabine de luz, que também são chamadas de house mix, dentro dos espetáculos em que acontecem com o palco provisório, é chamado de house mix,
Mas no caso do teatro, por exemplo, é cabine de som, cabine de luz, sem hierarquia, mas apenas colocado esse nome, hora um, hora outro, dependendo do espaço, por uma convenção local, né? Mas é ali que acontece o controle de todo o equipamento de som, todo o equipamento de luz, a partir dos técnicos de som e os técnicos de luz que estejam operando aquele espetáculo. É um espaço que é necessário que tenha certas dimensões a serem estabelecidas, por exemplo, a distância do palco, estar numa linha em que seja favorável a uma visibilidade idêntica ou muito próxima do que seria essa visibilidade do que a plateia vai ter, e que também não fique na frente de ninguém, é melhor que não fique lá no fundo do teatro, por exemplo, ou uma distância adequada, mais no meio da plateia, num espaço aberto, por exemplo, mas que você tenha uma metragem que seja dimensionada justamente com a proporção que esse palco tenha. Então não dá para a gente especificar qualquer distância. Existe uma definição que é apropriada, que é que esteja na altura da plateia e no centro da linha da plateia, mais no fundo, a que seja possível dentro dessa dimensão que seja calculada dentro da condição que você tem de palco. Além disso, nós temos também que considerar as estruturas elétricas. Essas estruturas elétricas elas vão comportar todo o sistema de iluminação e todo o sistema de som, por exemplo. Além de que o ideal é que seja totalmente independente o sistema de luz, do sistema de som e da estrutura que o local tenha. Ou seja ele permanente ou provisório, você tenha 3 fontes de luz, pelo menos. Por quê? Porque um sistema não vai interferir na qualidade do serviço apresentado pelo sistema, o outro sistema. Por exemplo, a luz ela costuma ter muita interferência no sistema de som. Se não for montado ou não for construído de maneira adequada. Isso é muito comum. Agora, pode acontecer, por exemplo, que num dimensionamento de carga que você tenha que utilizar dentro do palco, uma carga energética, uma carga de luz, em que você utiliza dentro do palco, se ela for dimensionada não considerando essa distribuição, você pode ter uma queda de luz no espaço em que esteja acontecendo. Então, por isso que também é interessante que seja independente a iluminação de uma estrutura, ou a iluminação de serviço, a iluminação que seja para atender uma necessidade de funcionalidade em serviço, entrada e saída de plateia, seja totalmente independente do que acontece dentro do espetáculo. Isso vai te dar muito mais segurança, muito mais tranquilidade para o trabalho. Aqui nós vamos chamar de refletores qualquer fonte de luz que ela tenha uma construção comercial e aplicável dentro de um espetáculo. Por exemplo, um equipamento de LED, apesar de nós utilizarmos o nome refletor, ele não é um equipamento que possui características ópticas refletoras, que é o que deu origem a esse nome. Que normalmente a gente vai encontrar, por exemplo, um espelho na parte interna. Muitas das vezes esse espelho não é necessariamente de vidro, é simplesmente uma peça de metal bem polida, brilhante, que reflita a luz e faça com que a luz de uma lâmpada que se encontre dentro, ela tenha uma eficiência energética muito mais interessante. Ou seja, em vez de você iluminar só dentro desse equipamento, a luz que iria para dentro desse equipamento, ela volta e passa por normalmente uma lente e é levada para o lado de fora. Então a gente vai convencionar aqui esse nome refletor, mas por uma questão prática, não pelo aspecto conceitual do que seria esse equipamento. Vou citar aqui alguns exemplos desses refletores. Tem, por exemplo, os refletores par. A linha par, ela tem vários tipos de lâmpada, que são das chamadas lâmpadas par. As lâmpadas par têm esse nome pelo equipamento refletor parabólico que tem atrás. Ou seja, tem um espelho parabólico, que parece uma espécie de concha,
em que reflete a luz do filamento, reflete a luz da lâmpada, vou chamar assim, uma lâmpada acoplada, e que faz com que essa luz ela passe à frente completamente do equipamento, e que tem uma carcaça que convencionamos que essa carcaça é o refletor, sendo que, na verdade, no caso da lâmpada par, a própria lâmpada é uma lâmpada refletora. É uma curiosidadezinha, uma pegadinha que nós temos nas convenções de nome, que inclusive a gente percebe que é interessante a gente refletir sobre elas. No caso, o equipamento mais comum que nós encontramos, essa lâmpada que é mais comum da par, é a par 64, que é a dimensão dela. Existem outras especificações para elas, como por exemplo a par 20, par 36, par 56, são algumas variações que podem ser utilizadas dentro do palco. A par 56, inclusive, é uma lâmpada que a gente utiliza muito dentro do palco. Inclusive, ela é uma lâmpada que é uma lâmpada de 12 volts, ela não é normalmente como a de 220 ou 110 volts, mas é uma lâmpada de 12 volts que trabalha com uma fonte em que permite um facho mais estreito do que, por exemplo, a par 64. A par 64 ela tem uma variação de focos, que mesmo você tendo as lâmpadas diferentes, elas são diferentes somente pela lente, e essa lente ela vai definir o ângulo de abertura em que você vai ter a partir dessa fonte luminosa, em que você tem uma variação de até 6. Normalmente a mais difusa que você vai encontrar a par 6, mas é muito raro de nós encontrarmos no mercado. A mais comum seria justamente a foco 5, que a gente convenciona que o foco 5 é o foco mais aberto, o foco mais difuso, cobre uma área muito maior do que, por exemplo, a foco 1, que ela tem um facho mais estreito, mantém a luz mais dura. Só que em todas as pares, por conta dessa característica de espelho, nós temos uma característica de um brilho muito intenso, que torna, inclusive, a luz bem interessante para você criar contrastes no palco. Além da par 64, a gente vai encontrar, por exemplo, um conjunto de lâmpadas que são, por exemplo, no caso do Mini Brut, que utiliza uma par 36, que é uma lâmpada menor, mas é um conjunto que você vai ter normalmente em duplas, que podem variar nesse equipamento um conjunto de um par, ou até 3 pares, ou até mesmo 4 pares nesse mesmo equipamento. E ele normalmente é utilizado para você iluminar uma grande área, geralmente utilizado como, aspas, uma luz de plateia, geralmente para um palco externo, e exatamente por essa possibilidade de você brincar com alguns efeitos, criar alguns conjuntos, e esses conjuntos você dá movimento, dá dinâmica para a luz que você está criando. Além das lâmpadas par, nós temos outros equipamentos também. Por exemplo, existem os chamados refletores plano-convexo, porque você tem uma carcaça com um espelho lá dentro, um carrinho em que você controla a posição da lâmpada com relação a essa lente desse refletor. Você aproxima ou você afasta essa lâmpada da lente, e com isso você consegue controlar o foco através de uma lente que ela tem uma face plana e a outra face é convexa. Então você tem um ângulo em que é controlável de acordo com a proximidade. Quanto mais você aproxima a lâmpada dessa lente, maior é o ângulo. Quanto mais você afasta, menor é o ângulo. Ou seja, você pode ter um controle em que, dependendo do pé direito, ou seja, a altura que você tenha entre esse refletor e o piso, uma área maior ou uma área mais estreita também sendo coberta. Além dela, nós temos também o Fresnel. O refletor Fresnel, ele é uma carcaça muito similar, pode ser utilizado até mesmo a carcaça do refletor em que utiliza a lente plano convexa, ou PC. Inclusive, detalhe interessante, o apelido daquele refletor é PC. Agora, no caso do Fresnel, a lente ela é diferente. Ela foi criada, inclusive, por Auguste Jean Fresnel, que é um francês e físico,
em que ele desenvolveu essa lente para ser utilizada em faróis de sinalização de navio. Ela acabava tendo uma característica de uma difusão em uma determinada área e um foco em uma outra área, fazendo com que aquele efeito, pela concepção que ele deu, pela construção que ele deu, pudesse utilizar menos vidro para o efeito que ele desejava, e tornando assim mais leve essa lente, mais fina, mais leve. Só que ela tem essa característica, que você tem um pequeno facho mais intenso de luz na parte mais central e uma difusão de luz a partir dos seus halos. É uma luz menos dura que a luz do PC, então é interessante você avaliar na hora de você utilizar qual seria o equipamento mais adequado para a finalidade que você tem. Temos também, por exemplo, o Setlight. Esse nome Setlight, ele se dá justamente porque no cinema, principalmente no século XX, a luz de cenário, ou seja, set light, era feita com esse equipamento. Ele trabalha com uma lâmpada de cristal de quartzo com o formato de uma caneta e que ela fica num refletor para refletir essa luz para uma área muito ampla. Já que ela não tem lentes, então é uma luz que você não tem praticamente controle nenhum sobre ela. É para um banho de luz, para o chamado wash, inclusive ela é uma luz perfeita, literalmente um banho de luz. Agora é importante você lembrar que você não tem controle sobre essa luz. Além disso, nós temos, por exemplo, o equipamento, que foi uma evolução também do século XX, que é o elipsoidal. Temos diversas marcas no mercado, com qualidades diferentes, inclusive, e características diferentes a partir de seus conjuntos ópticos. Esses conjuntos ópticos eles são feitos a partir de justamente um refletor na parte interna posterior desse equipamento e um conjunto de lentes em que trazem características que fazem com que você consiga, inclusive, um foco extremamente fechado ou um foco muito amplo, de acordo com o grau a qual ele foi concebido para que atendesse. Além disso, esse elipsoidal ele comporta alguns acessórios, como por exemplo as facas. As facas são objetos que permitem que você forme quadrados ou até triângulos dentro da luz que saia desse refletor, e de maneira muito definida. Você pode fazer inclusive com que a luz tenha uma definição muito elevada, comparando com uma luz de um PC, por exemplo. E você pode, inclusive, utilizar de uma íris. Essa íris permite que você consiga fechar mais ainda esse foco, sendo capaz até mesmo de que você, em qualquer um desses dois acessórios que utilize, atingir espessuras mínimas, só para determinados detalhes, enfim, depende do seu objetivo, depende da sua finalidade. Além disso, eles podem ser utilizados com um outro acessório, que é o chamado gobo. O gobo é uma peça normalmente metálica, mas também existem os gobos dicróicos, que são gobos de vidro. Você pode utilizar formas ou até mesmo cores dentro desses acessórios. Essas formas você pode, por exemplo, utilizar uma forma de uma janela, ou a forma de uma logomarca, por exemplo, e projetar essa luz a partir dessas formas. Além disso, esses equipamentos, todos eles que foram citados anteriormente, eles podem receber um outro acessório que é chamada gelatina. A gelatina tem uma característica de que, historicamente, eram líquidos em garrafas ou placas de vidro com material gelatinoso, em que eram colocados à frente das velas para iluminar e dar cores, iluminar com cores o palco, isso no século XVIII, século XIX. Só que evoluiu hoje a um tipo de plástico, um plástico altamente resistente à temperatura, em que você consegue ter uma durabilidade muito grande com relação à questão da permanência dessa cor, sendo que você tem o quê? As cores primárias ou cores secundárias, aliás, uma infinidade de cor, de acordo com o fabricante que vai te fornecer esse tipo de gelatina. E só que
A evolução tecnológica nos traz para um outro campo. A gente já falou anteriormente sobre os equipamentos de LED. O equipamento de LED, ele permite que você tenha essa mesma variação de cor, essa mesma variedade de cor, só que ele tem essas outras características, que é um único equipamento em que você tem uma infinidade de cores, inclusive com algumas já predeterminadas, como por exemplo as primárias, que seriam do RGB, ou seja, as primárias de luz, que são na verdade o vermelho, o verde e o azul, que são diferentes das primárias de tinta, né? Que a gente vai encontrar principalmente na nossa impressora, que é o magenta, cian e o amarelo. Então, lembrando que o RGB, a gente utiliza o Red, Green, Blue, que são as siglas do inglês, até para distinguir das outras cores e ficar mais fácil de lembrar sobre o que a gente está falando. Não confundir com outras primárias. E esses equipamentos possuem RGB, só que muitas das vezes também possuem um branco muito característico, de uma temperatura de cor mais calibrada, geralmente em torno de 5.000 Kelvin. E também temos algumas vezes alguns equipamentos que têm o âmbar, que é uma cor muito utilizada dentro de espetáculos de teatro e música, por exemplo. Além disso, dos LEDs, que são esses equipamentos de eletroluminescência, de diodos de eletroluminescência, nós temos também, por exemplo, os Movie Lights. Os Movie Lights são equipamentos de robótica. Eles têm uma característica de poder alterar a direção da luz, tanto em posição tilt, como é chamada, ou panorâmica, que são os movimentos que eles executam, que podem fazer 360 graus a 180 graus, pela posição que ele vai fazer. Você pode alterar a cor dele, você pode trocar de globo, você pode alterar a abertura, você pode gerar movimento, inclusive, para a luz que é emitida por ele. É um equipamento de robótica em que você trabalha com uma controladora na qual você programa esse equipamento. Mas você tem uma versatilidade muito grande com esse equipamento. Ele é um equipamento bem interessante de ser utilizado e é muito utilizado principalmente em espetáculos musicais, em shows musicais. O teatro utiliza desse tipo de equipamento, mas com menor frequência, depende de disponibilidade, de orçamento, ou até mesmo uma questão cultural, ou seja, pouco apto na utilização desse tipo de equipamento. Mas é uma ferramenta muito versátil. Além desses acessórios, esses equipamentos que nós citamos anteriormente, nós temos, por exemplo, o estroboscópio, que é uma lâmpada que é colocada dentro de um refletor, que ela tem uma característica em que ela pode ser pulsante. E a velocidade desse pulso ela é controlável e programável e pode gerar efeitos estroboscópicos, nos quais a gente pode simular um relâmpago ou gerar efeitos de ruptura de movimento. É uma lâmpada de efeito bem curioso, inclusive. Além disso, é um acessório que a gente precisa citar, que é a máquina de fumaça. A máquina de fumaça ela é um gerador de fumaça, ela geralmente utiliza glicerina ou fluidos à base de água, e que tem como objetivo justamente o quê? Favorecer com que a luz se torne visível no ar. Então você pode desenhar a luz utilizando essa máquina de fumaça e torna visível justamente para que as pessoas possam visualizar um facho luminoso. Além desses equipamentos de iluminação, nós falamos agora dos refletores, falamos anteriormente da estrutura, é importante a gente citar também as controladoras. As controladoras são as mesas de iluminação. As mesas de iluminação elas evoluíram tanto que hoje você tem verdadeiros computadores sendo utilizados como um controlador dos equipamentos de luz. Dependendo da dimensão do palco que você tem, você escolhe seu equipamento, você vai escolher sua controladora, e dependendo do tipo de equipamento de luz que você está utilizando. As lâmpadas halógenas, por exemplo, que são os refletores, elas demandam que você utilize um rack, ligando a controladora até ela. Os equipamentos que trabalham com um protocolo chamado DMX, ou seja, os equipamentos eletrônicos,
como são os casos dos LEDs e dos movies, elas não precisam desse tipo de equipamento. Não precisam desse rack, desse módulo de comunicação, vou chamar assim, entre a mesa e a lâmpada. Agora, se você está trabalhando com uma lâmpada, você precisa. Agora, se você está trabalhando com equipamentos eletrônicos, você não precisa. É importante você saber o tipo de equipamento que você está utilizando no teu palco para definir se você vai utilizar um rack ou não e para definir qual é o tipo de mesa que você vai utilizar. Que dependendo da complexidade ou da simplicidade, você opta por controladoras menos complexas e que você vai ter resultados muito eficientes e até muito mais eficiente, porque ser muito mais fácil de você acessar algumas informações. Ou você vai trabalhar com equipamentos mais complexos, que demandam uma programação prévia e demandam um certo tempo dedicado para que você possa programar a mesa para que a sua apresentação ela seja realizada de acordo com o que você idealizou. Quando nos referimos à escolha de equipamentos para iluminação cênica, não falamos somente sobre a escolha dos refletores, nem somente também a escolha dos cabos que vão ligar esses refletores. Mas a gente tem que pensar aonde vai ser ligada essa luz, aonde vai estar posicionado esse refletor e todos os acessórios, inclusive cabos de segurança que vão ser utilizados para fixar esses refletores, travar esses refletores nos locais, além das garras em que seguram esses refletores nas varas de iluminação, por exemplo. A gente precisa definir se vai utilizar tripé ou não, depende de várias questões. Uma das questões é justamente a gente pensar o espetáculo, pensar as necessidades que nós temos que atender dentro do palco e, a partir das necessidades, especificar que tipo de equipamento que vai atender melhor essas especificações, além de que a gente está sujeito a limitações de disponibilidade no local, limitações orçamentárias e até mesmo questões de segurança, ou seja, determinado equipamento não pode ser utilizado no local porque não está com uma carga suficiente para suportá-lo, ou porque o pé direito é muito baixo e de repente a gente vai trabalhar com um refletor que aqueça muito e isso pode gerar um desconforto para o artista. Então, quer dizer, esses detalhes todos têm que ser pensados na hora de você elaborar um projeto de iluminação. Um projeto de iluminação, ele não se basta só pela ideia, ele tem demandas técnicas específicas para serem atendidos. Por isso que é importante saber como que você vai executar esse projeto, aonde você vai executar esse projeto, e ainda por cima desenhar um mapa e a partir desse mapa também criar um rider, que o rider é a lista de equipamentos que você vai utilizar. Esse mapa de luz você pode realizá-lo a partir de um rascunho e depois você passa limpo para documentá-lo a partir de softwares de desenho. E é interessante que você tenha noção de características do equipamento, a posição que você vai colocá-lo e a função que esse equipamento vai cumprir. Um mapa de luz ele tem esse objetivo de você ter essa percepção espacial a partir de uma planta baixa do local da apresentação, ou a partir mesmo de recortes em que você pode inserir outras páginas nesse mapa. O mapa básico ele é só uma planta básica, uma planta baixa, mas você pode trabalhar com, por exemplo, mapa de afinação, pode trabalhar com outras perspectivas para inserir mais informações sobre posicionamento e tornar mais fácil na hora de montar a orientação de quem esteja montando. E quando você faz esse mapa, você vai pensando na lista de equipamentos, vai pensando na lista de acessórios para esses equipamentos. Por exemplo, quando você especifica um elipsoidal, é interessante que você cite se você vai precisar da íris dele, se você vai precisar da faca dele, ou do porta-gobos para a utilização de um gobo. Porque se você solicita para um locador e não especificar essas necessidades, ele pode muito bem entregar o equipamento sem os acessórios e dizer, não, está escrito isso aqui, é isso que eu tenho, é isso, estou te atendendo. Então é importante lembrar que quanto mais detalhes você especificar, mais seguro você vai estar na hora de você montar o seu palco. E essa é a função do mapa de luz.
O Rider, ele é baseado justamente no mapa, ele serve justamente para o quê? Para você poder estabelecer as questões orçamentárias, ou seja, você não vai enviar para o locador um mapa de luz para ele ter que interpretar. Você manda para o locador, para o fornecedor, ou para o espaço em que você vai ocupar, o Rider. Esse Rider ele vai dar o quê? Vai dar a dimensão de que equipamento vai ser utilizado, a quantidade desse equipamento. Isso que é importante, inclusive, você ter de informação na hora de você solicitar um orçamento para um locador. Por exemplo, ele vai precisar saber quantos refletores, quantas garras, quantos cabos, quantos metros de cabo, quantos cabos de segurança e quantos acessórios vão ser necessários para ele te fornecer. E a partir desses quantitativos, ele pode passar para a produção o valor do orçamento em que ele vai cobrar, inclusive para executar essa tarefa. Quando assistimos uma apresentação em que temos a iluminação sendo realizada, o projeto de luz sendo executado, a gente pode imaginar que, às vezes, esse projeto ele foi idealizado por uma pessoa, montado por uma pessoa, programado por uma pessoa e é operado pela mesma pessoa. Sim, é possível que isso aconteça. Isso é muito plausível, muito possível que aconteça, sim. Só que também, esse profissional ele demanda, muitas das vezes, de outros profissionais. No mínimo, ele vai precisar de uma equipe local, ou uma equipe de fornecedores para iluminação de palco provisório, por exemplo, para auxiliá-lo no processo de montagem, no processo de afinação. Agora, também existe a situação que, para simplificar isso, vamos pensar no iluminador de maneira fragmentada. Ou seja, todas as profissionais da iluminação em que podem ser especializados, ou pode ser um profissional muito mais amplo, que é o caso do iluminador cênico, que ele pode atender a critério dele ou não, por possibilidade, por necessidade ou por disponibilidade. Ele pode executar o projeto inteiro ou não, ele pode delegar alguém para operar uma luz numa viagem ou até mesmo num espetáculo local. Então a gente precisa pensar no iluminador, ou light designer, como algumas pessoas também chamam, como sendo a pessoa que pensa a luz, que cria a luz, dimensiona a luz, vai desenhar um mapa de luz e vai desenhar o rider para poder fazer com que o seu projeto concebido ele possa caminhar para a próxima etapa. Que a próxima etapa é justamente a montagem, em que ele vai precisar do técnico de iluminação cênica. Esse técnico pode ser ele próprio, como também pode ser, aliás, inclusive é importante que tenha um técnico do teatro, um técnico do espaço, em que vai executar ou vai auxiliar no processo de montagem desse projeto, que é um projeto que foi idealizado considerando todas essas nuances. É ideal que seja isso, inclusive. Além do técnico de iluminação, a gente vai ter um processo que depois que a luz está montada, depois que a luz está afinada, a gente vai ter um processo de programação da mesa de luz. Pode ser o próprio iluminador, pode ser o próprio técnico de luz, que são duas pessoas diferentes, ou mesmo um profissional com funções diferentes. É importante ressaltar isso. Aí entra o terceiro agora, que é o programador, ou a terceira função, ou atribuição a qual é executada. O programador ele vai programar a mesa de luz para atender justamente o que o projeto diz, nos tempos em que a luz entra, nas intensidades em que a luz entra e nas potências em que ela entra ou sai de cena. Isso tudo considerando o roteiro do espetáculo para ser criado esse projeto de iluminação. Além disso, você vai ter o operador de luz, que, de novo, pode ser tanto o iluminador quanto o técnico, quanto o programador, ou pode ser simplesmente uma pessoa que foi destinada somente para operar a luz, depois de todas as etapas cumpridas por outros profissionais ou acompanhadas por ele mesmo. Enfim, o operador ele vai operar durante o espetáculo. O ideal é que esse operador ele esteja
totalmente inteirado do projeto todo e todas as etapas anteriores. O ideal é que o operador ele tenha conhecimento mais íntegro possível, mais integral possível do projeto de iluminação. Porque ele é responsável para entregar esse projeto para o público durante a apresentação. Além dele, a gente pode ter também um eletricista cênico, a gente pode ter um operador de canhão de luz, que são profissionais específicos que entram para as outras atribuições. Mas o importante é que cada um saiba o seu papel e que tenha uma comunicação muito clara em todos os profissionais envolvidos, inclusive das outras áreas, que são, no caso, cenografia, sonoplastia ou técnico de som. Depende muito do tipo de espetáculo que você tem, o sonoplasta ou o técnico de som. E a produção do espetáculo como um todo. Para que momentos mágicos continuem a acontecer, é de muita importância a atenção aos fatores de segurança e os riscos que são inerentes ao processo de um espetáculo. A iluminação cênica, inclusive, é uma das áreas em que tem uma grande concentração de riscos. Eu vou citar aqui os principais deles, em que a gente tem a situação do risco do choque elétrico, já que a gente lida com eletricidade, é um risco muito alto de acontecer. Ele pode acontecer tanto durante o processo de montagem, quanto durante uma apresentação. Se os equipamentos não estiverem em perfeitas condições, a gente pode ter um curto-circuito e até mesmo gerar incêndio. Além da questão do equipamento estar em perfeitas condições, tem uma situação de posicionamento. Será que esse equipamento está posicionado num local em que não gera risco, nem para acidente de incêndio, nem para acidente de choque elétrico? É importante a gente observar esses detalhes. Além desses riscos que são de incêndio e choque elétrico, a gente tem, durante o processo de montagem, por exemplo, o risco de queda de um profissional. Ou até mesmo a queda de um equipamento. E eu estou falando justamente dos riscos que nós temos diretamente relacionados à altura, já que nós penduramos equipamentos em varas de luz e precisamos levar profissionais até locais elevados, muitas das vezes, ou utilizando sistema de rapel ou até mesmo escadas, para que eles possam afinar a iluminação ou até montar a luz. O que ocorre é que existe um risco muito grande de queda. Então é importante observar qual é a condição do profissional que está ali, subindo uma escada, por exemplo, se esse profissional ele está tranquilo, não está estressado, se esse profissional ele não está embriagado, inclusive, ou se está vestido de maneira adequada. Ou seja, eu particularmente nunca permito que ninguém de chinelo suba numa escada num palco que eu esteja presente e principalmente responsável por ele. Porque o chinelo pode escorregar do pé quando uma pessoa até mesmo está caminhando no palco e tem o pé muito exposto e ainda mais se estiver no alto de uma escada. Imagina só aquele pé escorregar e a pessoa perder o equilíbrio, ele vai ao chão. Às vezes, dependendo da escada, ela pode chegar a uma altura de 6 metros de altura. É muito comum que acima de 4 metros um profissional esteja em cima de uma escada. Então tem muitos riscos de altura acontecendo. Agora imagine que esse profissional esteja segurando um refletor, desequilibra e tem uma pessoa embaixo. Ele pode se segurar, mas será que ele consegue manter o refletor lá no alto com ele? Quer dizer, são vários riscos. Isso que é importante a gente estar atento. Ainda existe, por exemplo, uma questão que é com relação principalmente em momentos de afinação, alguns processos de montagem, que é o risco do local escuro ou pouco iluminado. E se você tiver pessoas que não estejam envolvidas no processo de montagem, o risco de acidente aumenta, inclusive. Porque elas normalmente não estão preparadas ou esperando que a luz se apague de repente, por exemplo. Se até mesmo o profissional que está envolvido ele tem esse risco de estar no local escuro, então ele demanda uma atenção muito maior, estar preparado
para um risco de uma luz ser apagada de maneira inesperada. Agora imagina só, de repente, um ator ou um cantor atravessando o palco e de repente apaga-se a luz. O mínimo que pode acontecer é ele tropeçar numa caixa de som, ou pode acontecer pior, ele cair do palco, literalmente. Quer dizer, então é importante que a gente tenha nesse espaço somente as pessoas que estejam diretamente envolvidas, e as pessoas que não estejam envolvidas, o mínimo de tempo possível permaneçam nesse local. É importante que a gente, além dessas atenções com relação à permanência e a vestimenta das pessoas que estejam diretamente relacionadas, a gente tenha, por exemplo, alguns cuidados. Que, por exemplo, evitar roupa sintética, porque no caso de um incêndio, a roupa sintética ela pode colar na pele, e isso, durante o tratamento, ser um processo muito doloroso. E além da própria questão da própria roupa sintética, ela pode ser um propagador de incêndio também. Então é importante que a gente evite roupas sintéticas durante esses processos. É importante, como já citei, a escolha de calçado fechado, sola de borracha e de boa aderência para ampliar essa capacidade de segurança. A questão dos equipamentos, nós já citamos, é importante que a gente verifique se esses equipamentos estejam perfeitamente em ordem, se estão bem conservados, se estão funcionando muito bem. E, olha, um ponto que é muito comum, a pessoa cai, de repente, no local, aí levanta, alguém já quer levantar essa pessoa. Evite, evite, evite. Você, por conta própria, levantar uma pessoa que caiu, até que tenha certeza em que a pessoa esteja bem, no mínimo isso. Mas o ideal é que, dependendo, e principalmente da queda, seja acionado o serviço 192 do SAMU, ou o Corpo de Bombeiros 193, para um resgate imediato e atenção de profissionais, porque há risco de consequências graves se, por exemplo, um salvamento foi executado de maneira equivocada, vamos dizer assim. Pode chegar ao ponto da pessoa não sobreviver e sem saber por que aconteceu, às vezes por uma situação de uma sequela oculta que possa estar no corpo dela e só se manifestar algum tempo depois. Esse tempo pode ser algumas horas, ou enfim, situações que são muito específicas. Então, situações de acidente, se possível, preferencialmente, inclusive, acione 193 Corpo de Bombeiros e 192 o Serviço Médico do SAMU. Há mais de 40 mil anos atrás, o homem das cavernas ele já começou um processo de registrar nas paredes imagens para contar suas histórias. De lá para cá, o ser humano ele acabou desenvolvendo e evoluindo na forma de contar histórias a partir de imagens. E como a gente está falando de iluminação cênica, e iluminação cênica é uma linguagem da comunicação em que permite visualmente trazer a algum espectador uma determinada mensagem. Então, o que acaba acontecendo com isso? É importante que tudo que você cria para a luz, que seja registrado ou não, que seja registrado somente na memória da pessoa que está assistindo, ou seja registrado em vídeo ou foto, considere esses fatores. Que aquilo que você está fazendo, por mais que a luz seja etérea, se dissolva no ar, o registro ele fica na memória, que seja na cabeça de quem assistiu, ou que seja na memória de uma fotografia ou de um vídeo que foi registrado naquele momento. Então, leve em consideração a qualidade técnica para um registro, por exemplo, em que você consiga transmitir a tua mensagem de maneira eficaz. Porque é muito comum, por exemplo, em que, vamos pegar um exemplo
que não é raro, é muito comum mesmo, em que você tem um projeto de luz para um espetáculo, em que depois a produção contrata alguém, uma equipe de vídeo, uma equipe de fotografia, e que cada um desses profissionais, por mais que possam vir a utilizar os mesmos equipamentos, vão ter leituras próprias. Ou seja, vai ser a sua leitura, a leitura daquele profissional. Então é interessante que duas coisas aconteçam. A qualidade técnica venha a ter características que considerem equipamentos de registro, e que pode ser um registro, inclusive, no celular de alguém na plateia, em que você não tem controle nenhum, mas a imagem está ali para a posteridade. Mas quando você tem um profissional de vídeo, um profissional de fotografia dentro do espetáculo, insira esse profissional num diálogo mais aberto e mais direto com o profissional que está criando a luz. Por quê? Porque ali eles podem alinhar a mensagem idealizada dentro de uma concepção do espetáculo, junto do conjunto que tem uma direção por um diretor, um coreógrafo, um encenador, em que ele vai comunicar dentro dessa linha. Agora, é importante que esse profissional de registro também venha comunicar o que ele registrar nessa linha também. A não ser que o objetivo seja outro, o objetivo seja que tenha uma apresentação com uma versão para quem está lá presencialmente e uma outra versão para quem vai assistir em vídeo. Depende, isso também pode ser uma situação que possa vir a acontecer. Mas em via de regra, normalmente isso não acontece. A ideia é que você tenha um espetáculo e que esse espetáculo ele seja visualizado com a mesma emoção, ou mais próximo da mesma emoção de quem assistiu presencialmente, e possa ter essa mesma emoção quem possa vir assistir posteriormente, né, na posteridade. Então, o diálogo entre os profissionais ele se torna fundamental nesse sentido. E isso é uma coisa que é importante ressaltar, que é um detalhe que independe de equipamento. Você pode ter, dentro dos limites dos equipamentos em que os profissionais tenham em mãos, mensagens sendo comunicadas de maneira muito efetiva. Isso depende muito de como se concebe e como se realiza o diálogo entre todos esses profissionais. O importante é que tenha justamente um conceito e um contexto bem claros para que todos os envolvidos possam falar a mesma língua. Quando a gente pensa na luz para um vídeo, pensa na luz para uma foto, ela é pensada especificamente para esse meio de comunicação. Então, a posteridade é considerada já a partir dali. Quando a gente pensa numa iluminação para um espetáculo ao vivo, normalmente consideramos o espectador presente ali. Mas é importante que a gente consiga um meio termo entre essa relação, se é um espetáculo aberto, para pessoas presencialmente e para registro. Então é importante ter um meio termo nessa criação. Agora, se você está criando um espetáculo, uma peça, um show, ou até mesmo fazendo uma live pela internet, é importante que você pense a sua luz de maneira que seja capaz de comunicar a tua mensagem e tenha coesão com todo o texto que está inserido, ou seja, o repertório de músicas que você tem, o texto do espetáculo, ou a linguagem corporal de um movimento de cena de um bailarino. Ou seja, é importante que tenha coesão dentro dessas linguagens na comunicação da luz para a mensagem que você quer transmitir. Quando a gente executa uma live, por exemplo, a gente tem visto muito hoje, a gente tem uma situação que é muito comum lidar com o aspecto das ferramentas que temos em casa. É possível realizar trabalhos excelentes utilizando ferramentas que temos em casa. Esse vídeo, por exemplo, eu estou utilizando ferramentas que eu tenho em casa.
O que ocorre é que, independente de ser o melhor vídeo do mundo, não é esse o objetivo. Ele é para ser um vídeo informativo. Então, a ênfase que temos aqui, no contexto, que temos inseridos o conceito de luz, é justamente lidar com a visibilidade, a legibilidade e a comunicabilidade das informações que nós temos aqui, com pequenas inserções de exemplos do que é possível se executar. Agora, não significa que seja simples executar somente com o que tem em casa. Não estou dizendo que é fácil. Tem pessoas que, por exemplo, cozinham fenomenalmente, mas tem uma grande dificuldade em fazer um arroz ou fritar um ovo, por exemplo. Mas fazem, por exemplo, um belíssimo pão, fazem, por exemplo, um belíssimo bolo, fazem saborosíssimas massas, mas não conseguem executar o simples. É natural, é natural. Não há expectativa para que você tenha que executar todas as suas tarefas, fazer tudo. Por isso que, inclusive, é importante a gente ressaltar que cada tarefa que a gente executa, se pudermos lançar mão de profissionais que sejam especializados, a gente vai estar muito mais respaldado para atingir o objetivo que a gente quer. Então é interessante a gente lembrar que a gente não precisa saber de tudo. E está em constante aprendizado, está em constante evolução dentro do conhecimento das áreas em que nós prestamos a executar. E é isso, vamos criar constantemente. Agora, na sequência, eu vou passar para alguns exemplos visuais de alguns espetáculos em que o conceito estava muito claro e houve um diálogo ou houve participação entre a iluminação e a fotografia. Há, por exemplo, alguns dos espetáculos em que devo dizer que precisei lançar mão de outros profissionais. No caso, por exemplo, tem alguns espetáculos em que eu mesmo concebi a luz e executei a fotografia. Então, precisei de alguém operando a luz para que eu pudesse registrar esses espetáculos. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Não estamos sozinhos, não somos criadores de tudo. No caso, a luz e a fotografia, elas são um diálogo constante, até porque a grafia, a escrita da foto, da luz, ela é uma coisa só praticamente. A diferença são que nós estamos pensando para uma situação que seja presencial, para um público presente, e outra situação em que a gente tem justamente a imagem para a posteridade. Então é importante sim que haja a integração entre todos os profissionais. E não necessariamente as fotos que foram executadas dos espetáculos que concebi por mim tenham sido as melhores fotos. Tivemos profissionais, por exemplo, Fabrício Zuccolotto, que fez algumas coberturas de espetáculos que eu fiz, que fez uma cobertura fantástica. E conseguimos, inclusive, estabelecer um diálogo entre o que foi executado para o palco, para a plateia presente, e o que foi registrado por ele, para a posteridade. Então, é importante lembrar, o diálogo é fundamental, sempre. Quero agradecer por esse tempo que passamos juntos aqui. É um tempo curto que nós tivemos, claro, para poder aprofundarmos sobre o universo da iluminação cênica, mas foi possível que nós tivéssemos uma visão geral do que é esse universo. A partir desses conhecimentos, eu espero que vocês apliquem no cotidiano profissional de cada um de vocês, e caso haja uma curiosidade, um interesse, também busquem mais conhecimentos e mais
informações a respeito desse tema. Eu me coloco à disposição, através das minhas redes sociais, para tirar algumas dúvidas e conversarmos. Eu fico à disposição através do Instagram, Facebook e através do próprio YouTube. Aproveito ainda para agradecer a Secult do Espírito Santo. Se não fosse o edital emergencial de 2020, com recursos do Fucultura gerenciados pela Secult do Espírito Santo, nós não teríamos esse vídeo sendo realizado hoje. Continuem ligados com a cultura sempre. Força!